pagar uma quantidade de imposto que eu não estava acostumado a pagar. Puxa, mas é caro, hein, fazer isso aqui, né? Então, com os novos desafios, os novos gostos, as novas necessidades democráticas que eu contei para você ali, você passa a entender o seguinte, cara, não. Aí o PT ou os partidos lá da Europa que eu falei, ou o Biden, aí eles passam a me atrapalhar. A história da cabeleireira, que eu já contei várias vezes, vim do Nordeste, criei meus filhos com muita dificuldade, eles foram para fora, ótimo, faculdade, sempre fui eleitor do Lula, adoro o Lula. Até que eu monto o meu CNPJ, eu vou empreender, vou pegar umas parceiras aqui e o Estado agora está me atrapalhando. Agora eu não gosto do Lula mais. Agora que eu estou empreendendo, ele está me atrapalhando. Então, assim, essa eu vi numa pesquisa que eu contei para vocês, qualitativa. Para mim, ela é um desenho do momento que o Brasil passa agora, né? O Brasil não está mais com aquele Brasil de antigamente, quando o Lula assumiu no Fome Zero, que passava fome. O Brasil hoje é um país que evoluiu, falou lá no vídeo, né? E não precisa mais de programas sociais e, consecutivamente, não precisa mais do modelo do PT. Essa é a questão. Você comentou um ponto, acho que é importante, eu vou tentar puxar aqui, que é o problema da segurança, como você bem trouxe, por exemplo, de uma pessoa querer sair na rua e ter o celular furtado. Esse você acha que é um ponto essencial no debate que vai se iniciar pós-Copa do Mundo, ou durante, dependendo da que a gente está divulgando esse podcast? Quais outros temas, dado que a economia, de certa forma, nas pesquisas, acho que está no terceiro, quarto lugar ali de maiores preocupações, primeiro é segurança pública. Você acha que o caminho do debate vai ser por aí? Segurança pública é o calcanhar de Aquiles do PT, um tema específico, paralelo a esse econômico macro que a gente está falando, porque ele pega numa contradição de 25 anos do PT, com falas esquisitas do Lula, falando que às vezes o jovem vai roubar porque não tem oportunidade, não pode se criminalizar um menino muito novo que roubou, às vezes, para tomar uma cervejinha. A sociedade machucada vê isso assim como, puxa, está protegendo quem nos está machucando, né? Então a gente não tem a autonomia que a gente quer, não adianta ter dinheiro, a gente sai na rua e a população mais carente sofre mais com isso. Um cara que já não é eleitor do Lula, com uma classe social mais avantajada, ele já não vota no Lula, não estou falando, ele mesmo falou ali no vídeo, mas aí, vamos supor, ele tem um celular roubado e vai crescer a indignação dele, mas ele tem um backup na nuvem, o iCloud, ele vai recuperar ali, ele vai comprar outro celular, não vai afetar ele economicamente. Agora vamos falar a realidade do classe média e do pobre. Roubou um celular é uma coisa muito cara, é algo caro e difícil, e ele tem celular sofisticado hoje. Às vezes ele não tem um programa da Apple ou do Google de backup. Então ele não vai perder o celular financeiramente, ele vai perder o banco, as fotos da família, a programação de viagem, as suas anotações, ele perde um pouco da filial da sua vida ali, né? E aí ele compara com todo esse discurso de passar a mão na cabeça da esquerda e fala, cara, aí passa a rejeitar. Nem que o Lula pinte de ouro futuramente, ele não consegue mais ver a possibilidade dele votar no Lula. São características de partidos de direita e partidos de esquerda. Partidos de direita e esquerda, você pode até fazer essa analogia aqui, desculpa, mas eu preciso fazer o que eu já escutei, que é a mãe e o pai. Então, a esquerda meio que passa a mão na cabeça em certos assuntos, coitado, ele é assim por causa disso, culpados externos. Nesse assunto de segurança pública, o Brasil, ao longo dos anos, ele não vem aguentando isso. A violência vem crescendo, a percepção de violência vai crescendo, a gente até baixou em números de homicídios, tá? Beleza, super violência ali, mas o trabalho ali do crime organizado, dos pequenos furtos, desse tipo de coisa assim, vem machucando cada vez mais a população. Na minha opinião, pós-Copa do Mundo, a realidade volta. 10 em cada 10 pesquisas falam que o tema de criminalidade e segurança pública será o alvo dessa eleição. Não há Sidônio Palmeira
que é o ministro da propaganda do Lula, que consiga resolver e pregar essa pauta no Lula. Não tem jeito. São 30 anos de contradição. Bem explorada, essa pauta é um grande trunfo para a direita nessa eleição. E falando de direita, eu queria trazer até um pouco mais para o Flávio e para o grande elemento eleitoral das últimas semanas, que foi o áudio, né, com o Vorcari, né? E aí eu queria entender, né, na sua visão, né, isso trouxe obviamente muito impacto para a campanha do Flávio. Você, como estrategista, né, eleitoral, que tem muita experiência, qual você acha que deveria ser a estratégia do Flávio depois desse acontecimento e como é que você acha que isso pode impactar a eleição daqui para frente, né? Esse é o grande elemento até agora, talvez tenha mais, né, nos próximos meses, mas por enquanto essa virou a grande pauta. Mas como é que você acha que o Flávio deveria lidar com isso, né, dado que teve um impacto muito grande para ele? Interessante, porque é o seguinte, havíamos, até alguns dias atrás, 3 pautas totalmente contraproducentes para a campanha de esquerda. Uma a gente falou aqui, vamos falar 3 Cs agora, criminalidade, né? A segunda pauta, só para ilustrar aqui, para não ficar em dúvida, né, é crédito. Brasil, 80% das famílias estão endividadas e as propostas do governo para essa eleição agora não resolvem o problema, é que elas adiam dívida, renegociam dívida, trazem um carnê futuro. Não é igual antigamente, onde o governo tinha dinheiro, dava dinheiro em campanha eleitoral. Hoje ele oferece assim, se endivide novamente e a população percebe isso. Então, crédito não vai resolver, 80%, juros estratosféricos, tal, beleza. A terceira pauta que batia contra o governo, por ele ser incumbente, por estar no poder, o terceiro C, é corrupção. Com o áudio do Flávio, equilibra corrupção. A corrupção estava mais no governo, no PT, que sempre que há um problema de corrupção, bate mais em quem está no poder. Corrupção é ligada mais a quem está no poder, ao sistema. Um exemplo claro, Dilma, Lava Jato, ela herda toda a rejeição da corrupção. Mas na prática, que fica entre nós assim, o que ela foi acusada de corrupção? Ela nada, mas a rejeição da corrupção cai no governo dela, né? Isso estava no colo do Lula. Com o áudio do Flávio, isso se equilibra. Então vai, os dois lados, não, eu vi numa qualitativa, não são flor que se cheire. Então, vai dos dois lados. Aí, outros temas, eles tendem a desequilibrar esse jogo. Não mais corrupção. Corrupção é um elemento que o Flávio poderia lutar e encampar como seu e não pode mais. Ah, se é, se não é, se é, não tem jeito. O que a gente está falando é percepção e narrativa. Na percepção e narrativa, ele se equilibra no mesmo balaio do Lula agora. Mesmo que daqui a pouco tenha alguns outros escândalos do PT da Bahia, no Banco Master, eles estão todos, também escutei na qualitativa, todos farinha do mesmo saco. Então vamos ver outros temas nesse momento. Isso é um presentão para o PT nesse momento. O que ocorre é o seguinte, a gente está num país polarizado. Então, há cientistas políticos que defendem que, mesmo que seus candidatos tenham grandes defeitos e desvios, o país, por estar polarizado, o cara ainda não deixa de comprar o seu candidato. É o famoso meu malvado favorito. Vá lá e destrua o meu adversário, que é um pouco o que o eleitor quer, né? Então, assim, não é meu candidato dos sonhos, eu já vi isso, mas eu quero que ele derrote o outro lado. Já escutei também. Então, por polarização, Flávio tem base forte, Lula tem base forte. Os defeitos de ambos, eles tendem a ser, é triste falar, relativizados durante a campanha eleitoral. O cara que vota no Lula sabe de mensalão, petrolão, Banco Master, é um pacote. O cara que vota no Flávio conhece o pacote Rachadinha, Copenhague, Banco Master, né? E relativa isso também. A questão é o seguinte, em termos de narrativa, quem vai, mesmo que esteja polarizado, saber explorar isso melhor. Me parece, nesse momento, que a campanha do Flávio, ao ir para o corner e começar a se defender, ela perde o time de crescimento dela e ela se desorganiza. Ela estava indo num momento muito bom, troca-se a equipe de comunicação, tem uma confusãozinha, enquanto isso o PT ganha um respiro. Nesse exato momento, a campanha do Flávio ainda não achou uma linha mestra
de defesa. Dito isso, é muito importante. Qualquer fato novo pode pôr tudo a perder para o Flávio. No quesito eleitoral 2026, não. Na carreira política da família Bolsonaro. Explico. A narrativa que eles querem vender é um patrocínio para cinema. Só que ainda não resolveu isso aqui, porque primeiro que eles pediram um tempo para explicar essas coisas em torno de 30 dias. A produtora e o que eles falam tem uma contradição muito grande para onde foi tanto dinheiro. Esse dinheiro ainda não foi explicado. Qualquer sinal mínimo de que esse dinheiro foi para bolso da família Bolsonaro enterra a carreira política deles para sempre. Por exemplo, os adversários dele falam que o filme é só uma lavagem de dinheiro do esquema Rio Previdência que teve lá com Cláudio Castro, no PL lá no Rio. Então, alguns adversários falam isso aí. E que o filme é um instrumento para conduzir esse dinheiro através do Vorcar. Digamos que isso seja comprovado, acabou a carreira política deles. Dito por eles, a gente tem acesso a algumas pessoas. Não tem isso. O máximo já chegou, é isso mesmo, a narrativa. Mas esses são os mesmos que diziam que Flávio não tinha nenhum tipo de contato com o Banco Master. Ou seja, não dá para acreditar. Eu, Roberto, não ponho a mão no fogo. Não ponho a mão no fogo. Quero ver. Mas também dou o benefício da dúvida. Vamos aguardar. O que eu entendo é que, numa eleição polarizada, e cada um fala uma coisa, vamos aguardar uns 30, 40 dias. Qual é o prazo? 15 de agosto de 2026, pós-Copa do Mundo. É o prazo final para que a gente tenha, enquanto eleitores, o cardápio real de candidatos, que é o prazo final de convenções e que os partidos têm ou não que lançar seus candidatos. Até lá, aqui é o país que tem facada, cai avião, tudo pode acontecer, inclusive uma crise do Banco Master ligada ao PT da Bahia, que ainda não explodiu. A gente vai precisar aguardar para tirar conclusões reais. Alguns já falam como definitivo a inviabilidade do Flávio. Eu prefiro entender que isso ainda tem que ser melhor apurado. Eu ia falar se alguém ia desistir, mas essa pergunta é melhor, já foi meio que respondida agora. Perdão, mas é até interessante, essa campanha é diferente. Não temos definido ainda nem os candidatos da direita devido a isso, nem o Lula, que ele ainda briga com sua rejeição. Ele tem melhorado, tá? Tem saído bem no seu para-casa, mas ainda está em zona proibida, mesmo com as confusões da direita. E se ele piorar, ele pode capitular. Em que sentido? Assim, imagina, depois que você lançar todos os seus programas sociais, bateção de cabeça da direita, áudio do Flávio, aí você vem a piorar, por exemplo, depois da Copa do Mundo. É um problemaço. Ainda tem tempo para ele piorar, porque os números deles ainda estão no campo negativo. E por que não é uma eleição definida? Além de direita e esquerda terem certa indefinição, os partidos do Centrão estão neutros nesse momento, os grandes caciques. Os dois motivos. Todo mundo vê fraquezas e fortalezas no Lula e Flávio, então eles não estão com o pé firme, e eles gostam de ter o pé firme, porque eles querem estar no próximo poder. E segundo, o seguinte acontecendo no momento no Brasil agora, que é assim, quem é a próxima vítima do Banco Master? Ninguém quer se aliar ao outro com medo do que vai acontecer amanhã. Isso está totalmente sem controle. Então a gente tem uma campanha que, faltando 4 meses, ela está absolutamente sem quadros definidos. Difícil, hein? Difícil. E aí o mercado financeiro quer uma definição agora e não vai acontecer. 15 de agosto. Tem que aguardar. Tem um ponto que, para acho que encerrar o bloco, que a gente está quase 1 horinha já de conversa, mas eu queria tentar trazer, a gente falou muito de Flávio e do Lula, mas tem um personagem que a gente fala de vez em quando e puxa, que é Congresso. Lula atualmente tem uma grande dificuldade de governabilidade, tem mais aproximação com o Hugo Mota, hoje está um pouco mais ríspido com o Alcolumbre, que é do Senado, mas a gente viu que ao longo dos últimos 2 anos, principalmente 24 para frente, o Lula teve grande dificuldade de governabilidade, teve que gastar muito capital político, emendas parlamentares. Você, ao longo da nossa conversa, trouxe aqui que o Centrão ainda está na dúvida e ele gosta de mudanças porque realmente você abre o poder de negociações. E que eu acho que o Centrão, de certa forma, perdeu um pouco em relação ao governo Lula, esse protagonismo
por questões aí de políticas, questões de orçamento, que o Lula sempre bateu muito na questão das emendas. Como que você está enxergando? Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.